Olá, doutores advogados e advogadas de toda a nossa Santa Catarina. Eu sou a doutora Sarita Assis Pacheco, estou novamente aqui nos estúdios da CAASC, em Florianópolis, para realizar o nosso segundo podcast, organizado pela nossa Comissão de Relações Internacionais. E nesta sexta-feira, vamos falar um pouquinho sobre o direito em Portugal. Portugal, aquele país gostoso, né? Que a gente sempre está falando e agora está em todas as redes sociais. Portugal é a sensação, né, do momento. E para brilhantar esse nosso podcast, essa nossa entrevista, a gente vai contar então com a presença da nossa querida doutora Elaine Linhares, que hoje vai dar para a gente um pouquinho da sua vivência, compartilhar com a gente um pouquinho de todas as experiências que ela teve, não todas, lógico, mas assim as que foram mais marcantes para ela, né? Mas antes de começar a nossa entrevista, eu gostaria de mais uma vez agradecer hoje a doutora Herta Souza, que está como presidente em exercício da CAASC de Santa Catarina, por acreditar nesse nosso projeto, que busca expandir ainda mais o conhecimento aos advogados catarinenses que estão dentro aqui do Brasil e os que estão fora, principalmente, para que a gente continue cada vez mais conectados, né, e com esse elo bem forte. Então, agora, quando a gente fala em Portugal, novamente, né, eu tenho a honra de apresentar agora com todas as letras a doutora Elaine Linhares. Doutora, bom dia, uma boa tarde, provavelmente aí, aqui é bom dia ainda. É uma honra ter a senhora hoje aqui nesse nosso podcast. Então, a gente está aqui todos ansiosos, querendo saber um pouquinho da senhora, da sua vivência. Então, por favor, a palavra está com a senhora. Olá, doutora Sarita, muitíssimo obrigada e parabéns pelo seu desempenho e vontade de estar conosco aqui nesse outro podcast. Acredito que nós da comissão temos a honra de tê-la, a possibilidade dessa entrevista. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho de Portugal, falar das vivências e das curiosidades que porventura se tenha, para contribuir um pouco com a comunidade jurídica, os nossos colegas e as outras pessoas que tenham curiosidade ou vontade de nos ouvir. Quero agradecer também a todas as mulheres, né, que principalmente nesse mês de outubro nós temos essas campanhas de combate ao câncer, que isso é muito importante, independente de onde nós estejamos, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, nós somos mulheres, precisamos nos cuidar. E que alegria saber que a minha presidente da subseção de Balneário Camboriú também é mulher, a nossa presidente da seccional e agora interina, a nossa presidente da casa. Então, estamos de fato muito em casa. E muito obrigada por esse convite. Acredito que Portugal é, de fato, um dos países que tem muita ligação ao Brasil, como a gente sabe, na questão da colonização, de tudo que aconteceu no passado, mas continua sendo também alvo de muita curiosidade, de vontade que as pessoas tenham de estar em Portugal e de todos os assuntos que envolvam a questão, seja de investimentos, regularização, de vistos, tudo que a pessoa queira, né? É fazer essa transição, que seria a saída do Brasil ou de outros países e estar aqui. Então, eu estou à disposição, como digo, sou uma entusiasta desse projeto do podcast, da nossa comissão, porque acredito que nós temos de fato que falar com as pessoas, partilhar um pouquinho da nossa vivência e levar, com qualidade a realidade que a gente enfrenta, que a gente vive, e, claro, que tenha bom humor, para que seja leve, porque a vida do dia a dia já é um pouquinho complicada. Mas é isso. Muito obrigada. Então, vamos lá, doutora, a senhora falou tudo. As mulheres são assim, né? A gente não tem muito espaço para nós, porque a gente vai ganhando, ganhando, ganhando espaço, e olha só, né? Já estamos hoje praticamente a OAB dominada pelas mulheres, né? Desde a CAASC até de algumas presidências de comissões, e né, a nossa própria presidente também a nossa querida Cláudia. Então, hoje nós estamos bem forte nisso. Mas vamos lá, as curiosidades, as coisas.
É uma coisa que é muito importante, assim, a gente saber que é uma coisa que chama atenção, né? Por que Portugal? Por que não Espanha? Porque não importa, mas por que Portugal? O que despertou a senhora para dizer? Eu sempre brinco, vamos rodar o mapa, né, e botar o dedo, parou, vou aqui. Não, com certeza não foi, deve ter sido algo bem planejado, mas por que Portugal? Compartilha com a gente. Então, Portugal, principalmente, minha escolha se deu porque eu já tinha um cliente que fazia atendimento no Brasil e que a situação dele se estendeu a um pedido de nacionalidade em Portugal. Então, conjuntamente a isso, que eu já tinha vontade de estar na Europa há muitos anos e a minha relação com a Europa vem desde 2011, me planejei para estar em Portugal para fazer um mestrado na Universidade de Lisboa e para me tornar advogada em Portugal. Então, eu me preparei, me recordo bem que eu estava na Escola da Magistratura Federal, ainda aluna, em Florianópolis, e quando estava no fim do curso dessa pós-graduação, eu vim a Lisboa para me inscrever como advogada, advogada portuguesa, para tratar dos assuntos desse meu cliente. E assim fiz. Só que tinha que fazer todo um planejamento para estar, porque a vida de turista é uma e a vida do morador é outra, em todos os sentidos. Então, voltei para o Brasil em 2018, finalizei o curso da SMAFESC, aí em Florianópolis, e em 2019 vim, passei, acredito que uns 50 dias para conhecer o frio, a chuva, os momentos de como é a vida, né, fora do Brasil, exatamente, para poder me programar e me inscrever no mestrado na Universidade de Lisboa. E assim fiz. Então, no meados de 2019, já estando advogada portuguesa, já estando inscrita no mestrado na Universidade de Lisboa, também fazia um outro mestrado que é na Univar, em Itajaí, que me dava a oportunidade de estar na Itália, em Perugia, que é um mestrado que dizem, né, sanduíche, que era da temática das migrações, que é algo que desde o início eu vivo. O meu foco é ser e sou advogada do imigrante, eu sou advogada das pessoas que precisam orientações de documentos, regularização, toda a transição, desde a saída, a chegada, a ter paz com relação documental, seja na fronteira, seja aqui em Portugal, onde quer que a pessoa precise. Então, esse foi o meu projeto de vida, foi planejado. Até participei na época na Justiça Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, de um projeto de economia para, assim, estar preparada para poder atravessar o oceano, até porque naquela época existia a questão da conversão, né, do real para euro, então isso é muito complicado. Então eu tive que estar bastante preparada. E assim vim sozinha, com a cara e com a coragem, assim como o Papai do Céu permitiu, que era algo realmente que eu busquei há muitos anos. Então vim, me estabeleci, não foi fácil, como não é fácil para todos os imigrantes, todas as pessoas que saem da casa, do conforto, né? Porque aí no Brasil eu tinha tudo certinho, e não que eu vim me aventurar, jamais faria isso, mas eu vim para algo novo, algo estranho, que é o que eu falo com as pessoas. Você vai para algo que você ainda não viveu, então você tem que ter um leque de conhecimento, mais que você conseguir obter, para poder se sentir bem, porque as dificuldades são muitas, né? A questão de estar sozinho, a questão financeira, a questão das autoridades, a questão documental, a questão de moradia, a questão do clima, das adaptações. Então, assim, como eu havia conversado com outros colegas e falo muito na nossa comissão, as pessoas elas têm que ter em mente que para migrar, para fazer essa transição, é interessante que você mude de bairro, que você mude de cidade, que talvez você mude de estado, antes de sair do seu país. Por quê? Porque pode parecer bobagem, sabe? Mas são pequenas coisas que você vai experienciando e entendendo que o diferente faz bem para você ou não. Eu, como
gosto de mudança, como eu gosto do que é diferente. Então, assim, a questão de adaptabilidade, a mim, é mais, não digo fácil, mas aceitável, né? Só que, assim, é diferente de muitas pessoas que vêm com algumas condições ou com algo em mente, acreditando por exemplo, num sonho, não, eu vim, né? Eu já estava advogada, eu fiz um projeto que não foi fácil, vim para ser estudante, com toda uma trajetória estudada, para poder, mesmo assim, não tinha garantias, né, de sucesso. Só que eu tenho para mim que o sucesso somos nós, onde quer que nós estejamos. Então, pautado, claro, na honestidade, em cumprir as regras, né? Porque quando perguntam para mim, por exemplo, o que que é a migração, o que que é isso, eu sempre falo, é estar na casa do outro. Até porque eu nasci aí em Santa Catarina, eu sou brasileira, né? Sou brasileira nata, enfim, e isso nada vai mudar. Eu posso ficar aqui 10, 20 ou o resto, tanto da minha vida, que eu vou ser sempre ser a Elaine brasileira, nascida no Brasil, independente de dupla cidadania. Fique bem claro. Só que as pessoas não entendem muitas vezes isso. Elas esquecem que você está na casa do outro. Como é estar na casa do outro? É ter que entender como o outro se comporta, que por mais que Portugal, por exemplo, nós falamos português, não é o mesmo português, né? Falamos português do Brasil, eles falam português de Portugal. Tem algumas palavras que são muito diferentes, é um outro idioma. Então, muita adaptação. A forma com que o europeu, não só o português em si, ele tem, é diferente do Brasil, do brasileiro, né? Nós somos mais assim, mais afetuosos no sentido do olhar, da empatia, não que eles não tenham isso, mas nós temos isso mais aflorado. Então é muito diferente. Por isso que quando as pessoas elas chegam aqui, elas levam um choque de realidade. Elas pensam assim: ah, o clima é muito bom, como eu disse anteriormente, tá um sol, um céu azul, tá lindo, maravilhoso. Mas não é só isso. Então tem que se adaptar, seja com a cultura, com a alimentação, com o ritmo do dia a dia. E vou lhe eu nunca vi na minha vida, por exemplo, a vida tão rápido como passa aqui. É impressionante. Exato, é impressionante. É algo assim que é muito diferente. Nossa, interessante. Eu até estava aqui anotando alguns pontos que é bem importante a gente deixar claro, né? Porque, primeiro, não é uma aventura, né? Então, a primeira dica é um planejamento. Eu acho que quando a senhora quis falar, para as pessoas não entenderem que é uma aventura, mas é um ato de coragem, né? Porque você está cômodo aqui no Brasil, está tranquila, né? Sabe onde é o fórum, sabe onde é tudo, tá tudo certo. Legislação brasileira embaixo do braço, tudo tranquilo, Constituição do outro, tudo certo. Então, eu acho que é nesse ponto, o arriscar, né? Mas o arriscar não quer dizer não ter planejamento, né? Muito pelo contrário. Se não é um risco, não é um tiro no escuro, né? Que está se dando, né? É uma nova perspectiva de vida. Então, realmente tem que ser bem com calma, bem tranquilo, né? Eu até quero aproveitar para dizer que nesses nossos podcasts a gente abriu uma linha no WhatsApp, então, assim, quem está assistindo a gente, está ouvindo agora, né, ao vivo mesmo, eu e a doutora Elaine, mas depois, ou não consegue acompanhar agora, porque às vezes é a correria do dia a dia, vai assistir a gente depois, vai escutar a gente depois, olha, pode mandar umas perguntas que tiverem dúvidas, né? Para o telefone da CASC, que é o 48 32 22 52 35. Ou também, né, doutora, ficar bem ligado na nossa rede social, que é o Instagram, que a gente agora vai começar a fervilhar mesmo, botar essa entrevista que nós estamos tendo hoje, a gente vai colocar lá, além de outros pontos, né, da entrevista que a gente perceba que deu mais ênfase, né? Que o pessoal procurou mais, então pode chamar lá também, ó. Só para lembrar, o nosso Instagram é o direito underline internacional underline OBSC. Só para deixar bem visto. Mas agora, doutora, voltando a Portugal de novo, né? Hora pois, porque é muito bom, né? E sabe que escutando a senhora falar, tem alguns momentos em que a senhora já fala no estilo de português mesmo. Assim, tem hora que a senhora vai dar aquele jeitinho de, ai meu Deus, parece mesmo
que eu estou falando com uma nascida em Portugal, pela assim, pela linguagem, né? Mas agora me diga uma curiosidade que eu acho muito importante. Como eu falei, aqui a gente já sabe o caminhar, né, o rito, né, de um processo ou de um cliente que chega até nós. Então, por exemplo, eu sempre acho importante a gente falar em exemplos porque fica mais descontraído e a gente acaba captando melhor, né? É, sou eu uma cliente, chego em Portugal e digo, doutora Elaine, preciso de ajuda, está aqui a minha demanda. O que a advogada em Portugal vai fazer? É a mesma coisa do Brasil? Pego a procuração, vou, faço uma petição, peticiono. Como funciona, doutora? Compartilhe para a gente. Então, nesse momento, que é o primeiro, a gente encaminha para uma consulta para poder saber exatamente quais são as necessidades diante da situação da pessoa, se ela veio com visto, se ela entrou como turista, né? Porque Portugal, agora nesse momento, as pessoas dos países de língua portuguesa, existem algumas situações que ocorrem que são diferentes das outras nacionalidades. Então, cada caso, assim, a gente busca analisar num contexto para poder dar a solução. Então, por exemplo, uma pessoa que vem com visto, ela tem uma situação, um visto, né, que não seja o de turismo, porque nós brasileiros não precisamos ir diante da embaixada solicitar visto para ser turistas aqui em Portugal, só precisamos estarmos enquadrados dentro dos critérios para estar como turista, né? Porque o turista vem para passear, o turista não vem para morar. Mas muitas pessoas elas fazem essa transição porque chegam aqui e gostam do lugar, ou tem um amigo, enfim, e aí acaba, se veio com o visto de turismo, dependendo o que ela escolha, é uma saga, não é nada assim fácil. E por isso que estar diante de um profissional que está há alguns anos, que tem experiência, que possa, de fato, dar a atenção que a pessoa precisa, é importante. Porque existe, de fato, muita informação na internet de pessoas que muitas vezes se aproveitam das pessoas pela fragilidade, pela ausência, assim, exata das informações, muitas vezes levam o dinheiro dessa pessoa e nada fazem. Por quê? Porque aqui, só para vocês entenderem, existe um fluxo de pessoas, assim, nossa, inimaginável. Não que no Brasil não tenha, mas aqui, por Portugal ser um país pequeno, o fluxo de pessoas do bloco europeu ou outros estrangeiros é muito grande. Então, das demais situações existem. Entretanto, nesse momento, a questão migratória na Europa está alvo de bastante restrição e as pessoas têm que tomar nota, atenção disso para não sofrerem consequências ruins. Portugal ainda é um país que não criminaliza a ausência de documentos, mas, entretanto, já se tem tomado algumas medidas, né, caso as pessoas não estejam com a documentação ou as situações adequadas, que não são tão interessantes de viver. Então, o adequado é, de fato, pedir visto, fazer um planejamento, ou conversar com um profissional, que é como, respondendo sua pergunta, através de uma consulta adequada, que vai amenizar muita dor de cabeça e tirar as dúvidas e auxiliar, porque de fato o serviço português, por estar, serviço público, me refiro, estar muito congestionado, porque aqui a demanda é altíssima. Veja, o país é equivalente ao estado do Ceará, em termos de geografia. Populacional, são 10 milhões de pessoas. Então, por exemplo, sim, sendo generalista, no Brasil nós temos 200 milhões de pessoas. Se todas essas pessoas quisessem vir para Portugal, né, só falando a nível de Brasil, aonde estariam essas pessoas? Temos que entender que Portugal é um país pequeno, apesar de ter, né, explorado, colonizado vários países. E o bom filho, muitas vezes, a casa retorna. Então é um pouco complicado, mas sempre com orientação e ciente de que muitas vezes o documento demora, que os atrasos são constantes, a pessoa pode ter uma vida.
assim, com qualidade, porque qualidade é muito relativo para cada pessoa, né? Tem pessoas que se importam com alimentação, tem pessoas que se importam com moradia. O ideal é ter um equilíbrio nas demais temáticas. Mas, enfim, as pessoas, quando elas resolvem sair da origem, elas sempre têm uma história, elas sempre têm um motivo. Então, muitas vezes é um motivo rápido de decisão, pega, parte e vai, e aí tem que ver com relação às consequências que isso vai se dar. Eu não sugiro que seja dessa forma, mas a gente entende que o ser humano muitas vezes ele é tocado e pautado por decisões rápidas, e aí não estou aqui para julgar ninguém, mas não é a forma adequada de sair de casa. Se a pessoa puder se planejar, que faça. Diferente disso, vai ser mais caro, vai ser mais cansativo, mais demorado, mas cabe, né, a pessoa. Sim, imagina. O problema do ser humano, eu acho que não é talvez só nos brasileiros, mas o brasileiro é mais aflorado, né? É realmente o imediatismo, né? É para hoje, é para ontem e já está atrasado. Então, essa dica é muito importante, não adianta. Planejamento é tudo, né? Doutora, no primeiro podcast que a gente teve, até com a nossa presidente da comissão, né, a doutora Maria Ivonete, ela compartilhou com a gente que o advogado, quando ele é procurado lá na Espanha, me corrija se estiver errado, como é que funciona em Portugal? Ele precisa contratar um advogado, mas esse advogado vai contratar um procurador. Como é que funciona isso? Para que serve esse intermediador? Ele vai intermediar até que ponto ou em Portugal é diferente? Eu, de fato, não entendi a sua pergunta. Se puder me dar um exemplo ou refazer. Claro, vamos lá, quer ver, ó? Perdão, na Espanha, um cliente, quando ele contrata um advogado, ele precisa contratar também um procurador. Esse procurador é que vai entrar em contrato com o juiz para fazer intermediar um algo. Quer dizer, não é o advogado que vai protocolar a procuração diretamente para o juiz. Vai ter um mediador. Em Não, Portugal, não. Não, aqui em Portugal nós temos acesso aos tribunais. Nós, tá? advogados, nós fazemos, né, os processos, enfim, os pedidos iniciais. O que tange essa situação, por exemplo, diferente do que é no Brasil, quando nós podemos ir lá, muitas vezes marcamos data ou vamos ao gabinete de um magistrado e somos atendidos, aqui nós, advogados, não temos esse acesso. Não existe, por exemplo, a figura do juiz ali na salinha dele, que nós possamos ter acesso. Isso não existe, tá? Então, nós temos acesso apenas aos protocolos, ao processo, e é diferente do Brasil também, porque os processos por exemplo, no ESAI, no EPROC, no PJE, os colegas que tiverem um nome ou CPF colocam, né, são os processos que não estão a nível de segredo de justiça, têm acesso, né, contato. Aqui não funciona dessa forma, porque aqui se protege bastante essa questão dos dados, sabe? Não é algo que seja de fácil acesso. Não que nós, advogados, não possamos consultar. Nós temos acesso, sim, desde que nós, por exemplo, façamos uma petição, saibamos o número de um processo, ou tenhamos a procuração daquele cliente. Senão, nós não temos. Por exemplo, se você for advogado português e eu quero acessar algum processo seu por alguma temática, eu jamais vou ter acesso, a não ser que você me conceda, ou que eu tenha o número do processo, ou que eu tenha a procuração da pessoa que é o requerente, o autor ou o réu. Então, e isso também, se eu não sou mandatária nesse processo, eu tenho que pedir essa autorização judicial e o juiz tem que autorizar. Então, isso é diferente. E a figura, por exemplo, do agente de execução, quando tem todo esse trâmite processual, se, por exemplo, precisar ter esse contato com o juiz, em outro peticionamento, nós temos a figura do agente de execução, que ele vai pegar as partes, por exemplo, uma sentença, e vai, por exemplo, no réu que não cumpriu, e vai fazer essa execução. Por isso que ele tem esse nome, agente de execução. E aqui em Portugal nós temos a figura do advogado, que se chama figura oficioso, que seria no Brasil antigamente a defensoria dativa, se não me salvo engano.
que são os advogados, os colegas que se submetem a trabalhar diante da Previdência Social, que se chama Segurança Social, para as pessoas que não têm condições de pagar um advogado particular. Então, o nome dessa característica dessa pessoa, desse advogado, se chama oficioso. Então, ele tem a mesma característica de um advogado particular, mas ele está na nomenclatura de oficiosos, que quem vai fazer a tramitação é a Ordem dos Advogados, juntamente com a Segurança Social, para atender as pessoas carentes. Então, seria essa situação aqui em Portugal. Nossa, que interessante, porque realmente muda, não muda o rito, mas assim, muda a maneira como ele é aplicado, né? Vem na Espanha de uma forma, tem esse procurador, já em Portugal é um pouquinho diferente. No Brasil, a gente ainda tem o detalhe, a gente tem o fórum aqui pertinho, de a gente poder dar uma batidinha lá no gabinete, né? Com muita sorte a gente consegue dar um oi para o juiz, mas se não, também a gente tem um pouco mais de acessibilidade, pelo que eu entendo. O Brasil, então, o nosso poder judiciário aqui, o fato de nós podermos ir no fórum com mais frequência, a gente tem um pouquinho mais de acessibilidade a magistrado, né, do que em Portugal e pelo que eu vi na Espanha, né? Então, acho isso interessante. Agora, uma pergunta que não quero calar, doutora. E os portugueses, quando chegam numa audiência, não sei se a senhora já presenciou, já viveu uma situação dessa, elas olham, né, o advogado da outra parte, olha aí, lá vem uma advogada brasileira ou não? Como é que é esse olhar que eles têm para, né, do povo aqui, do advogado brasileiro que está indo lá, que está indo trabalhar em Portugal? Como é que eles dão uma olhadinha assim para a senhora? Bom, assim, eu tenho bastante contato com as autoridades, diariamente, é a minha prática, então, como eu disse, a imigração é saber que eu estou na casa do outro, com respeito, ética profissional e também fazendo a minha parte, que é estudar, me dedicar, enfim, que eu tenho feito todos os dias. E essa questão sistêmica, como eu lhe digo, é muitas vezes pautada na questão do idioma, porque de fato eles falam um português diferente de nós. Então, é uma questão sensível, já começa por isso. No meu dia a dia, essa questão de ser mulher, de ser advogada, claro que se for comparar, por exemplo, com um homem, acredito que até no Brasil isso muitas vezes pode ter alguma diferença. Mas, assim, no dia a dia eu trabalho normal, não foco nessas situações porque eu me sinto pertencida aqui, eu acredito que isso seja muito importante e estou ali pronto para fazer o que tem que ser feito e sem estar adentrando a outras situações. Caso ocorra algo que de fato afronte a minha pessoa como mulher, como nacional brasileira, enfim, aí isso é algo que eu posso reagir naquele momento. Mas no dia a dia não é isso que tem ocorrido comigo. Então, assim, eu lido com uma temática bastante sensível, que é de fato são os estrangeiros. Então, pode-se perceber que não é fácil, aguentando pressão o tempo inteiro, é um fato novo o tempo inteiro. Nós vemos aqui em Portugal uma fase em que a imigração ela está realmente um boom. As pessoas buscam estar em Portugal, as pessoas buscam estar na Europa, então existe uma demanda muito maior do que o serviço público pode ofertar. Em relação à demanda que é muito grande, de fato não tem conseguido, mas a gente lida com isso. Então, todo cliente, as pessoas que me procuram, eu converso, ela já vem sabendo que não é fácil, que a burocracia ela exige, então é algo de fato que tem que ser treinado.
com todo o conhecimento e a prática do dia a dia. Então, eu acredito que esse seja o diferencial. E entender que tem que ter calma, porque não adianta, assim, eles têm um tempo diferente da gente para muitas coisas. Talvez nós, brasileiros, por termos muito a influência americana dos Estados Unidos, nós temos um pensamento muito acelerado e o formato qual é aqui é completamente diferente. Então, quando, por exemplo, um colega busca entender isso, é que ele não afronta a situação que existe da questão de nacionalidade, porque nós somos diferentes. Por mais que a colega veja que eu possa estar a falar com proximidade, porque falo com portugueses 24 horas por dia, não sou portuguesa no sentido de ter nascido aqui. Então, eu gosto de deixar isso muito claro, porque por mais que eu fizesse um estereótipo de falar exatamente como eles falam, porque isso é possível, né? Eu não costumo fazer isso, mas é possível. Mesmo assim, não seria como. Então, assim, diante da situação, é que se busca ser o mais agradável possível, porque senão a gente não consegue enfrentar as agruras de todos os dias, as burocracias, as dores que as pessoas têm no sentido da demora, de muitas vezes não ter todos os documentos que são necessários. Então, isso é sensível. A temática da imigração não é porque é Portugal. Eu acredito que em todos os países, até as próprias pessoas, temos colegas da nossa comissão que são pessoas que são imigrados de outros países, não é? E que também passaram por todo um ritual, que é desde a adaptação, de cumprir a lei, de conseguir o seu espaço. Acredito que isso é, de fato, geral, não tem muito diferença, não é? Ah, não, na verdade, assim, o que a senhora falou foi uma coisa que eu acho que todos nós temos que ver, né? Você está visitando a casa de alguém, né? Então, acho que essa tua fala foi tudo. Então, na minha casa, eu pulo no sofá de chinelo e não tô nem aí. Na casa do outro, não, eu chego bonitinha, porque o carisma, o respeito, a gente se ganha com o tempo e com as nossas, né? Justamente nesse respeito. Quer dizer, eu estou em Portugal, então, lógico que o dia a dia, por isso que eu lhe falei, alguns trejeitos e algumas palavras como é um uso contínuo, né, na sua rotina, então acaba se adaptando, assim, acaba falando, tanto porque às vezes a gente percebe que vem, por exemplo, vem pessoas que moraram muitos anos fora do país, quando voltam, é, acabam trazendo um pouquinho daquele cotidiano, da linguagem, né, do estilo de língua, né, porque é Não tem natural, como misturar, né? Não tem acaba como não misturar. não tem como não misturar, né? Mas eu acho que quem está nos ouvindo, quem está assistindo a gente agora também, está compreendendo essa parte que é fundamental. Primeiro, reconhecer que se eu quero um respeito, se eu quero ser reconhecida como uma grande profissional, porque deu para perceber que tem um grande profissionalismo, né, entre as partes, Portugal, Brasil. Primeiro, eu tenho que entender que eu não estou na minha casa, então eu não posso sair correndo lá em cima da cama, mexer na geladeira, lógico, essas analogias para a gente entender, né, como é o dia a dia, porque depois fica mais tranquilo, né? E fica mais, Você sabe, doutora, esse que, respeito mútuo daí, né? que costumam dizer que nós temos que ser que nem os mineiros, temos que chegar devagar. E para brasileiro é difícil isso, né? Porque a gente é muito acelerado. E sabe que às vezes a gente. Bom, o Brasil, ele é um continente, né? Porque a gente tem, dentro do próprio Brasil, às vezes a gente tem palavras que a gente nem conhece, nem acaba passando trabalho, né? Porque às vezes Sim, eu nunca esqueço, assim, às vezes tu vai cantar uma música mais aqui do sul, às vezes o pessoal lá do norte não nem consegue entender direito, porque são linguagens típicas, né? Então a gente vai se amoldando a isso, né? E com Portugal não vai ser diferente. E uma coisa que chama minha atenção, chama a atenção também do pessoal que está ouvindo a gente, é que a gente sabe que a Europa, pela situação geográfica em que ela se encontra, o nível, a busca por imigrante, né, por migração é muito grande. Então, Portugal, eu imagino que seja praticamente
tenha uma invasão, assim, não só de português, não só de brasileiros, né? Mas o que que a senhora acha? O que que tem mais? Tem mais brasileiros ou tem mais alguma outra região que chegam Bom, fortemente? nossa comunidade no mundo, por o Brasil ser um país muito grande, ela é vasta, de fato. Não é só porque é Portugal, né? Mas uma das maiores comunidades é a dos brasileiros, isso sem dúvida, né, nenhuma. Mas tem as outras nacionalidades que passeiam e ficam. São os chineses, são os africanos, que também são da língua portuguesa, ou os árabes, né? Os próprios chineses. Temos muitos ucranianos aqui em razão da guerra, porque obtiveram, dentre a Europa toda, a questão da proteção internacional. Agora temos as pessoas que são, lá da parte de Israel, Palestina, o que está acontecendo em Gaza, que é muito triste, mas é o que se enfrenta. Então, isso a título de Europa, os países do bloco europeu, eles tentam, digamos, absorver da melhor forma essa temática, porque as pessoas elas vão circular por todos os países e elas vão ficar onde questão econômica, questão climática e onde for possível ficar. Então, de fato, nossa comunidade brasileira é a maior, sem dúvida nenhuma. Mas temos os outros também. Aqui, por exemplo, quando você sai na rua, você ouve inglês, você ouve francês, você ouve alemão, né? Muitas vezes não é o português de Portugal que você ouve, mas o brasileiro, assim, ó, eu lhe que não é questão de só eu estar na casa do outro, porque senão eu vou pensar que eu me sinto uma estrangeira o tempo inteiro. Não. Eu me sinto pertencida porque em qualquer lugar tem um brasileiro trabalhando, em qualquer lugar na rua tem um brasileiro falando e vivendo, morando. A nossa comunidade, de fato, ela é gigantesca. Então, assim, quando eu vim para cá, eu me lembro que eu fiz um estudo da Polícia Federal que 35 brasileiros por dia que passam na fronteira ali de Portugal nunca mais voltam para o Brasil. Nossa, Exatamente, isso em 2018, tá? E os pedidos de regularização, para você ter uma ideia, assim, moviam-se entre 900 pedidos por dia aqui em Portugal. Então, é muita gente, é muita demanda, é muito trabalho. Então, eu sempre costumo dizer, tem sol para todo mundo. Quem quiser trabalhar é só acordar mais e cedo, né? viver, sim, Nossa, até agora a senhora tocou num ponto que eu tenho uma pergunta aqui. Talvez a gente esteja se encaminhando um pouco pro final, mas com certeza essa vai ser o segundo podcast, mas com a senhora é o primeiro, mas vai ter muitos, porque sempre tem algo diferente que é bom, né? Se compartilhar e trocar figurinha, trocar esse network, né? E mostrar para todo mundo e mostrar para as pessoas que estão ouvindo a gente como é importante essa interagir, né? Agora, é, uma coisa assim que o pessoal acabou perguntando, né? Como é que funciona, é em relação a me formei aqui no Brasil, vou advogar no Canadá, perdão, vou advogar em Portugal. Como é que eu faço isso? Só chego e vou aonde ou não vou, chego com a minha carteirinha vermelhinha, mostro aí, ó, sou advogada brasileira, agora onde é que eu vou? A senhora poderia dar uma dica, assim, para saber como eles agem, como deve agir, se tem alguma coisa que tem que se fazer, alguma revalidação? Se a senhora puder dar uma pequena explicada para a gente. sim. Primeiro que nós tínhamos entre os países Brasil e Portugal muitos acordos e tratados. Entretanto, as ordens, a ordem brasileira e a ordem portuguesa, decidiram no ano passado fazer a rescisão desse acordo que tinham, que era basicamente, se você estava advogado no Brasil, reunindo todos os documentos exigidos na Ordem dos Advogados de Portugal, poderia fazer a inscrição para cá se tornar advogado. Entretanto, as duas ordens romperam esse acordo e hoje só é possível, sendo advogado no Brasil, porque tem que ser advogado para cá estar, você tem que fazer, tá, a demonstração, que é as bacharel em Direito no Brasil, fazer essa validação e fazer o estágio da Ordem dos Advogados Portugueses e a prova.
Então, assim, acredito que em menos de 2, 3 anos você não consiga se tornar advogado em Portugal. E, Por doutora, eu quê? preciso ter, Porque agora os critérios são outros. mudou os Então, critérios. a, a facilidade, entre aspas, que poderia existir antes, agora não existe mais. Por quê? Porque Portugal, pela colonização do Brasil, veja, tem muito advogado brasileiro aqui, muito. Então, por exemplo, em termos de população, se for por pessoa, comparado Portugal com a Alemanha, por exemplo, existe um número muito grande de advogados por pessoa. E o que a ordem quis, de fato, é controlar isso. Mas a gente sabe que as parcerias existem, né? Que as pessoas que queiram trabalhar aqui não necessariamente precisam estar advogado aqui. Podem contar com um colega que esteja devidamente inscrito e atuante, né? Porque isso tem que estar ativo, senão não pode. Deixa bem claro isso. E o que é estar ativo? Além de estar inscrito, nós aqui temos a Caixa de Previdência dos Advogados, que é obrigatória estar inscrito e obrigatório estar pagante. Então, os encargos para ser advogado aqui são muitos. Então, não é uma vida fácil. Por isso que são muitas horas de trabalho, muitas horas de estudo, de preparação para poder estar aqui. Então, não é algo assim fácil. Simplesmente, vou lá, faço revalidação de diploma, vou lá, faço o estágio da ordem, que seria a preparação para a prova, e sou aprovado e estou feliz. Não deixa de ser assim, tão diferente do que é no Brasil a prova da ordem, que é muito complicado. É muito difícil, É assustador. envolve. Mas deixa eu lhe perguntar que só ficou Vamos complicar, na verdade. Vamos complicar o que estava fácil, vamos complicar. Por exemplo, me formei e sou bacharel. Eu preciso prestar a ordem, a prova da ordem no Brasil, ou com o meu bacharelado eu vou para Portugal e aí em Portugal eu faço, né, o estágio, como a senhora falou. Ou eu preciso sair daqui já com a carteirinha vermelha? O que que a senhora me Se diz? você for bacharel e vai fazer todos os trâmites, você tem que fazer a revalidação do seu diploma para que você. O nome aqui não é bacharelado, que é licenciatura. E Licenciatura. aí no Brasil nós fazemos 5 anos. Aqui são 4 anos. Geralmente, o que os estudantes fazem são 4 anos de licenciatura, que é o estudo do direito na universidade, se formam, e depois parte para o mestrado. Então, por exemplo, se você tem 5 anos, você é bacharel, aprovado na sua universidade, tudo direitinho, você vai fazer uma revalidação do seu diploma e vai se candidatar ao estágio da ordem. O que seria o estágio da ordem dos advogados? Seria praticamente um curso de quase 2 anos, que você vai fazer prova, você vai estudar, você vai se tornar apto para poder fazer a prova. Você não consegue simplesmente, validei o diploma e vou fazer a prova, como é no Brasil. Não, você tem que fazer esse estágio, tá? E lá tem prova, enfim, tem uma série de coisas assim que, de fato, conversando com os colegas que fazem, eles assim Susto. não tem mais vida praticamente, a não ser se dedicar para obter a aprovação. Então, não é fácil. Tem que fazer a revalidação do diploma, fazer o estágio e a prova. Então, por exemplo, a obrigatoriedade antes, que era ser advogado, você não tem que passar na prova da ordem para poder fazer a prova de Portugal. Você tem que ter o diploma que lhe diga que você tem a equivalência de estudo com relação à faculdade de Direito em Portugal. E algumas situações que antes eram permissivas não são mais. Então, tem que estar atento ao Estatuto da Ordem dos Advogados aqui, e ele fala assim, tudo custa muito. Não, Imagina. não tem assim na memória exatamente o valor atualizado, mas tudo custa muito. Pode preparar o bolso, que a coisa não é brincadeira. Por Não é. isso que tem que fazer um projeto
muitas vezes tem que ter o apoio da família, porque sem apoio da família, de fato, se torna assim impossível. Ah, não, eu concordo plenamente, porque se aqui, né, no Brasil, o pessoal faz 5 anos, né, de bacharelado, aí já é licenciatura, depois vai encarar uma prova da ordem, muitos passam de primeira, na segunda vez, mas muitos ficam alguns anos, né, lutando e passando, porque realmente a banca é cada vez mais Claro. exigente, Quando a né? gente fala de prova, desculpa lhe interromper, não é só a questão da técnica e teoria, tem a questão emocional. E muitas vezes nós nos cobramos demais. O que Portugal me ensina todo santo dia é desacelerar. Foi aqui que eu consigo todos os dias olhar para mim, no sentido assim, ó, essa questão de estar sozinha, essa questão de poder, porque no Brasil a gente está sempre com muita gente, sempre muitas pessoas, enfim. E aqui, por essa questão de estrangeiro, a gente consegue estar bastante isolado. Então, daí para estudar, eu sinto que é melhor nesse sentido, sabe? Existem lugares aqui, inclusive, que são lugares 24 horas de estudo, que tem muitas pessoas que passam horas, horas, horas a fio. Sim, porque quando você fala, por exemplo, eu tenho a minha formação no Brasil, mas eu tenho a minha formação aqui, por exemplo, de estudo, de prática, então nós brasileiros, nós temos muita técnica e horas a fio aplicado. Então, nós somos bastante diferentes nesse sentido. Então, quando a gente tem, por exemplo, a proximidade com o cliente percebe. Isso é um diferencial, não é fácil. É uma dedicação de vida. Na verdade, a gente tem que criar um equilíbrio, né? Porque eu concordo exatamente. Por exemplo, quando a gente fala em prova, não é só a prova, né? Porque muitas pessoas são detentoras de conhecimento. E às vezes tu vê na sala de aula, né, a postura, a envergadura, a maneira de falar, tudo. Só que ante uma prova ficam nervosas, aí tem aquele famoso apagão, tal. Então imagina, né, em A outras, vida. imagina na vida, no dia a dia mesmo, né? Então, aí se torna um pouco mais pesado. Mas olha, doutora, é incrível realmente, sabe? Eu espero. A gente está se caminhando para o final do nosso podcast, não vamos ficar tristes. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, né? A senhora em Portugal, maravilhoso, lindo, mas aqui também estou no Brasil, maravilhoso, lindo. E a gente vai poder descansar um pouquinho, mas assim, esse é um podcast que não dá vontade de parar de falar, né? Porque são vários, é um acúmulo de conhecimento, né? A senhora está aí não faz um ano, não faz dois, não faz três, não faz quatro, não faz 5 anos, faz muito tempo. Então, imagina um acúmulo de experiências, né? Por isso que eu vou lhe passar a palavra para as suas considerações finais, mas eu já de antemão já quero dizer que nós não vamos conseguir resumir todo o seu conhecimento em 1 hora, 2 horas. Nós vamos convidar com que a senhora venha mais vezes participar aqui, né, desse podcast, porque na comissão a senhora já, mesmo estando em Portugal, a gente já trabalha bastante na comissão. Então, realmente assim, é encantador, sabe, conhecer, porque a gente conhece Portugal do que a gente vê, do que a gente lê, mas é diferente quando a gente está entrevistando alguém que está vivendo, né? O Portugal, está vivendo em Portugal, né? Então é muito diferente as vivências do que a gente lê em livros ou acompanha até nas próprias reportagens, né, de TV. Então eu queria que a senhora agora, se tiver algum tema mais interessante que queira compartilhar, se não pode fazer seus agradecimentos e vou deixar a palavra com a senhora agora. O que eu mais tenho a falar para as pessoas que têm vontade de sair de casa e, digamos, ou imigrar ou passear que seja, se planejem, tentem falar com pessoas que de fato conheçam o que não é apenas turístico, porque isso pode ajudar muito a ter as próprias reflexões. O que falar? Eu sou imenso grata, por participar dessa comissão. Eu acredito que a ordem é muito importante para todos nós, porque a ordem somos nós, e nessa gestão em que as mulheres tiveram muito mais voz,
que é o que nós merecemos. Eu, assim, em muito agradeço a minha presidente da subseção de Balneário Camboriú, a doutora Emanuele. Agradeço também a nossa presidente, a doutora Maria Ivonete, da nossa comissão. Eu também fiz parte da ordem de Balneário Camboriú como presidente da Comissão de Direito Internacional, onde pude conhecer muitas pessoas e partilhar alguns conteúdos, enfim, essa troca é assim, sem palavras. E essa oportunidade do online que faz com que a gente faça essa troca. E eu sempre falo com os colegas, independente de quem está no Brasil, que está em Portugal, Espanha, que teve, tem os nossos colegas, né, que estão nos Estados Unidos, é diversificada a nossa comissão, ou os próprios estrangeiros, que são os nossos colegas que moram no Brasil hoje, essa partilha é assim. E agradecer também, né, a questão da CASC ter esse estúdio de podcast que pode nos facilitar e a gente se utilizar dessa ferramenta para ter o contato com as pessoas, para que as pessoas possam, temos esse privilégio de poder falar, veja, que convite maravilhoso de poder estar nessa tarde a falar com as pessoas e poder falar um pouquinho de como é a sensação de ser imigrante e poder estar num lugar diferente, em que mesmo que as pessoas pensem, ah, português não é português igual ao nosso, é diferente, então tem que gostar do diferente, tem que poder se adaptar, poder se manter e permanecer. Então, assim, o meu dia a dia aqui é de muito estudo, é de muito trabalho, é muitas horas de dedicação mesmo, muito até de quando eu estava no Brasil. Então, eu gosto disso, gosto, porque faço o que eu quero fazer. Quando eu vejo, como eu atendi ontem, um senhor, um estrangeiro, e ele disse, doutora, meu amigo me trouxe hoje aqui e eu quero lhe mostrar o meu cartão de residência. E Ok. aí ele me mostrou, eu lembro de você. Eu participei do seu cartão, eu fiz, né, o agendamento do senhor diante do órgão responsável, e ele todo feliz. E o que o senhor deseja agora? Eu desejo trazer minha esposa. Então, assim, é algo que nós somos uma família que pode, por exemplo, ajudar a fazer com que as pessoas não vivam sozinhas, que as pessoas tenham a sua dignidade, que as pessoas estejam integradas ao sistema que o país oferece, que não é fácil, porque, como eu disse, existe uma sobrecarga de demanda, as pessoas querem estar na Europa, as pessoas querem buscar pelo melhor estudo, pelos melhores empregos, pelos melhores lugares de clima, melhor alimentação, para poder ter a sua família, poder ter sua paz e fazer projetos. Então, eu posso te dizer assim, continuo amando o Brasil da mesma forma quando eu estava no Brasil. O Brasil é muito especial para mim. Não é porque estou aqui que isso mudou, deixo bem claro. Só que é uma escolha, é algo diferente que a gente busca viver e fazer a vida, né? No sentido de criar laços, criar estrutura, criar a jornada e poder ter uma história. Eu sou muito grata a Deus, grata aos colegas, às pessoas que dão a honra de poder me manter de pé aqui. Então, a você também, doutora Sarita, muito obrigada pela tua energia, de sempre nos apoiar nessa comissão, de estar como mediadora e entrevistadora dos nossos colegas e tenho a honra de estar hoje minha entrevistadora. E eu continuo à disposição. As pessoas tiverem alguma curiosidade, necessitarem de algum auxílio, que seja de Portugal, sejam os colegas, a própria ordem, estou às ordens. Doutora, na verdade, eu que agradeço a honra, né, de estar hoje aqui lhe entrevistando, e tentando sugar o que eu posso sugar para absorver tudo, para fazer com que o pessoal, para fazer com que os doutores que estão assistindo a gente consigam entender um pouquinho desse lado da importância do planejamento
da importância de a gente não sair aventureiro, né? Não é porque eu estou indo para outro país que eu vou me aventurar, não, é planejamento. A pessoa, quando ela sai do seu país, da sua zona de conforto e vai para outra, ela é uma pessoa, primeiro, corajosa, né? Mas ela não foi, não acordou de um dia para a noite e disse, é hoje. Não, não foi assim, é feito um planejamento. Então, para mim é uma honra hoje estar aqui entrevistando a senhora. Isso me deixa muito contente. Eu acho que todos que estão escutando e assistindo a gente estão ansiosos para a próxima entrevista com a senhora. Então, desde já, meu agradecimento. E já aproveitando esse agradecimento também, eu já agradeço também a doutora Maria Ivonete, que também é a nossa presidente, né, hoje da comissão, que também está sempre ali apoiando a gente, eu acho que isso é muito bom. Convido novamente, vou dizer para todos que estão ouvindo a gente, venham participar dessa nossa comissão de relações internacionais. Nós não somos só uma comissão, mas nós somos um grupo muito forte. Ali nós trocamos muito, muito conhecimento, dúvidas. Eu percebo sempre quando a gente está no grupo, gente, eu preciso de alguém que fale sobre tal país, todos na mesma hora, tem três, quatro, dizer, não, eu te ajudo. Então, eu acho que isso que é a advocacia, né? A partir do momento que a gente se une, a gente acaba gerando uma energia tão boa e consegue ajudar o próximo de uma forma é, ampla, né? E que o mundo seja das mulheres, não estou brincando, sejam de todos, né? Todos que estão capazes. Então, desde já, meu agradecimento e já aproveito, então, para chamar a atenção para o nosso próximo podcast, né? Que será o terceiro podcast de muitos outros. E a gente vai sair, então, de Portugal agora, vamos sair um pouquinho da Europa, né? Que a gente foi à Espanha, Portugal, e vamos aterrissar na terra do tio Sam, nos Estados Unidos. Tá, gente? Então, vai ter um outro entrevistado que também vai ser incrível, também conhece uma sabedoria assim espetacular para compartilhar com a gente, assim como a doutora Elaine, que hoje deu um show e com certeza fez todo mundo já pegar um papel, uma caneta na mão e começar a se planejar, né? Seguindo as orientações dela. Então, desde já, meu muito obrigada e até o próximo podcast. Tchau, gente. Obrigada, um beijinho, doutora. A todos.